Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Eu sou a Mayra de La Salete e hoje é o dia para a lembrança ou para a memória do comércio de escravos e a sua abolição. Foi na noite de 22 para 23 de agosto de 1791, em Santo Domingo, hoje Haiti e República Dominicana, que viu o início do levante que teria um papel crucial na abolição do tráfico transatlântico de escravos. É neste contexto que o Dia Internacional para a Memória do Comércio de Escravos e a sua abolição é comemorado em 23 de agosto de cada ano. Este Dia Internacional pretende inscrever, segundo as Nações Unidas, a tragédia do tráfico de escravos na memória de todos os povos, de acordo com os objetivos do projeto intercultural A Rota dos Escravos. Deve oferecer uma oportunidade para uma reflexão coletiva sobre as suas causas históricas, os métodos e as consequências desta tragédia e para uma análise das interações a que deu origem entre a África, Europa, Américas e Caraíbas. Portanto, hoje, dia 23 de agosto, é o Dia Internacional para a Memória do Comércio de Escravos e a sua abolição. Os principais destaques deste dia 23 de agosto. Moçambique, ex-militantes da Renamo falham na polícia. Também em Moçambique, iniciou hoje o julgamento das dívidas ocultas. Nós temos um texto interessante sobre a teia das dívidas ocultas. Faltam escolas no IJE, em Angola, queixam-se os encarregados de educação. E em Cabul, no aeroporto de Cabul, houve um tiroteio que resultou na morte de um oficial de segurança afegão. Antes de irmos ao desenvolvimento das nossas notícias, eu vou aproveitar e vou partilhar aqui também o programa no meu Facebook. Eu já vejo que há pessoas ligadas a nós, portanto, deem-me só mais um bocadinho que eu vou começar a ler também as mensagens que estão nos comentários do Facebook. Este programa é depois colocado também no YouTube, pelo que um grande olá a quem nos assiste pelo YouTube, mas para assistir em direto tem que nos assistir através do Facebook. Aqui o nosso Facebook da VOA é VOA Português. Eu já vejo que há aqui muita gente, vou então aproveitar e partilhar o programa para que mais pessoas possam ver e outras pessoas possam partilhar também. Muito bem, está partilhado e vou já dar aqui o grande bom dia a Cíntia Pembelane. Posso descansar em paz? Já conheço a dona da voz do Voa Português, Cíntia Pembelane. Há muitas vozes aqui, felizmente, na Voa Português e obrigada pela companhia. Vejo que o Cíntia é novo aqui no Washington Fora de Horas. Nós temos este programa de segunda a sexta, é sempre nas manhãs aqui de Washington, portanto já apanha quem está na outra geografia, abaixo do Equador ou então numa outra latitude, já apanha à noite, à tarde, pelo que agradeço muito a companhia de todos. Temos também o Léo Andaléu, o nosso produtor, ele que é etíope e fala português, diz: vamos começar essa semana com tanta positividade, com toda a positividade possível, sem dúvida. João Sanculane, saudações a todos, saudações ao João também. E temos o Félix Coluane Nhar, diz: comércio de escravos, desumanidade da humanidade. As pessoas não são humanas, não é possível um ser humano comercializar outro ser humano. Depois do nosso programa, eu aliás no final vou partilhar aqui o nosso especial sobre a primeira viagem de pessoas escravizadas para o que é hoje
o continente, ou o país, aliás, América, mas foi para o continente naturalmente, para a América do Norte. Primeira viagem dessas pessoas escravizadas, foram as primeiras pessoas escravizadas a chegar àquilo que é hoje os Estados Unidos. Eu vou partilhar mais à frente. Agora vamos sim ao desenvolvimento das nossas notícias. Em Moçambique, 12 ex-guerrilheiros da Renamo reprovaram no processo de integração nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, a PRM, por não reunirem os requisitos necessários para serem incorporados, escreve o jornal Notícias. Aquele diário de Maputo reporta que o anúncio foi feito pelo presidente do partido Ossufo Momad, na cidade da Beira, segundo o qual este número de antigos guerrilheiros faz parte de um total de 35 desmobilizados que devem ser incorporados na PRM. Momad disse que o partido está a selecionar antigos guerrilheiros para serem integrados na polícia, de modo a substituir aqueles que foram devolvidos por falta de qualificações. A integração dos guerrilheiros da PRM, ou aliás na PRM, faz parte do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, previsto no Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado entre o Governo e a Renamo a 6 de agosto de 2019. E ainda em Moçambique, hoje é um dia em cheio, um dia em grande para Moçambique, e questões prévias dominaram as primeiras horas do julgamento das dívidas ocultas em Maputo, e é por isso que hoje é um dia em grande, porque iniciou hoje o julgamento das dívidas ocultas. Uma das questões levantadas prende-se com a obrigatoriedade ou não uso, ou não, aliás, a obrigatoriedade ou não do uso de fardamento de reclusos pelos arguidos. Noutra nota, o Ministério Público acusou o advogado de António Carlos do Rosário, o ex-diretor de Inteligência Económica na Secreta Moçambicana, de ocupar um apartamento arrestado e gerir uma empresa que o arguido e o seu constituinte usam para lavar dinheiro. Isto, uma acusação do Ministério Público contra o advogado de António Carlos do Rosário, e António Carlos do Rosário, que é um dos arguidos neste caso das dívidas ocultas. O juiz Efigênio Batista ordenou o advogado Alendre Chival a abandonar o apartamento de forma voluntária num prazo de 72 horas. Neste momento decorre a leitura da acusação dos 19 arguidos. Ainda hoje será ouvido o arguido Teófilo Nhangumele, tido como uma das peças-chave do caso do escândalo financeiro que lesou o Estado moçambicano em cerca de 2,2 bilhões de dólares norte-americanos. E para além dos moçambicanos a serem julgados em Maputo, o escândalo das dívidas ocultas é também uma vasta teia de indivíduos e companhias no estrangeiro e que envolve já tribunais na Inglaterra, Estados Unidos e África do Sul. No centro das atenções no estrangeiro está o banco suíço Credit Suisse, que foi de onde partiram as centenas de milhões de dólares para o financiamento de uma frota de pesca de atum, segurança marítima e desenvolvimento de docas marítimas a serem compradas à empresa Privinvest. Para poder efetuar a compra, o governo moçambicano precisava de empréstimos numa altura em que organizações financeiras internacionais se opunham a mais empréstimos antes de Moçambique estabilizar a sua economia. Daí a necessidade de manter os empréstimos em segredo e daí também a necessidade de se pagar subornos para se poder avançar o acordo e a entrega dessas centenas de milhões de dólares à Privinvest. Sabe-se agora que milhões de dólares foram pagos a entidades moçambicanas com alegações feitas num tribunal americano que a companhia Privinvest teria pago subornos a entidades do Credit Suisse e do governo moçambicano para garantir o contrato e que entre as entidades moçambicanas que teriam recebido esses subornos conta-se o atual presidente Filipe Nyusi. Esta informação foi revelada quando do julgamento em Nova Iorque do funcionário da Privinvest Jean Bustani.
E nós temos mais detalhes. Entretanto, o jornal sul-africano Daily Maverick escreveu na sua edição online de dia 21 de agosto, portanto, durante o fim de semana, que é esperado que a África do Sul extradite o ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, para Moçambique e não para os Estados Unidos, que os Estados Unidos pediam a extradição de Manuel Chang para aqui, mas, segundo este artigo no Daily Maverick, a África do Sul decidiu pela extradição para Moçambique, tendo a África do Sul aceite garantias de Maputo de que Manuel Chang acabará por ser julgado por supostamente aceitar subornos no escândalo, portanto este escândalo que eu falava há pouco, de mais de 2 bilhões de dólares, comumente chamado de escândalo das dívidas ocultas, isto em 2013. Eu vou partilhar os links que dão mais detalhes desta questão, deste caso das dívidas ocultas, para que depois do programa possa então ir ler com calma e ver mais sobre este assunto. Vou então aqui partilhar antes de continuarmos com o desenvolvimento das nossas notícias neste dia 23 de agosto. Já vejo aqui muita gente ligada a nós. Nós vamos ainda falar do Afeganistão, vamos falar de falta de escolas no Uíge, na província angolana do Uíge, e vamos também ainda falar aqui do Chad e também da Grécia. Antes de continuarmos, dar aqui bons dias, boas tardes a quem se ligou a nós entretanto. E eu vejo aqui Vento Fresco Ventura Tito, ele está no Cacoaco, em Luanda, Angola. Também tem Chieto Bengo TV, e ele diz que este também é notícia, por isso nós reproduzimos e partilhamos para que seja ouvida a todos. Estamos ligados a partir da Alemanha. Obrigado a Chieto Bengo TV por estar ligada a nós e por partilhar o nosso programa. Muito obrigada a Samito Santos, a partir de Maputo. Félix Coluaninhar, julgamento das dívidas ocultas, ele diz: há julgamento e é bom, mas não haverá justiça, porque a justiça não existe neste mundo. Brincaram com o dinheiro e nós estamos a sofrer. Diz Félix Coluaninhar, que eu depreendo que seja moçambicano por ter aqui uma análise desta questão muito direta. Suale Momad fala-nos a partir de Cabo Delgado, Pemba Mekufi. Um grande abraço envia ele para os seus amigos e irmãos. Fredson Muvokoro, a partir de Nampula, também em Moçambique. Jeremias Pedro II está em Angola. E temos também o Armando Tsovo Júnior. Muito obrigada, Armando, por tão simpáticas palavras que me dirige. Temos Caetano Carlos, a partir do Chimoio, em Moçambique. Um grande abraço para si também e para todos. Gil Sandro Rosa Amor, um Washington foradense assíduo. Muito obrigada pela companhia, e ele assiste-nos a partir da Alemanha. Vamos então continuar com o nosso programa Washington Fora de Horas. Vamos até ao Uíge, onde o crescimento demográfico da população nos últimos 5 anos e a escassez de mais salas de aulas na província angolana do Uíge poderá comprometer o ingresso e o futuro de milhares de crianças dos 6 aos 8 anos no sistema de ensino ao nível da província. Isto no próximo ano letivo, portanto, há falta de vagas nas escolas do ensino geral do Uíge devido ao crescimento demográfico. A preocupação surge da parte dos pais e encarregados de educação, que se levantam de madrugada à procura de uma vaga para matricular os filhos, mas sem sucesso. Por outro lado, levanta-se também a questão da falta de condições, segundo o secretário provincial do Movimento dos Estudantes Angolanos no Uíge, MEA, o Guimarães Domingo Canga, cuja organização visitou algumas escolas e presenciou um número elevado de crianças que estudam debaixo das árvores. Guimarães Canga revelou ainda que existem
na província do Uíge, várias crianças angolanas que estudam nas aldeias da vizinha República Democrática do Congo, no caso concreto da comuna de Sacandica, no município de Maquela do Zombo, por alegadamente falta de sala de aulas. Em resposta sobre a falta de mais escolas no município do Uíge, o diretor municipal de Educação, Januário Pedro Videira, garantiu que já existe um plano para minimizar a situação no município sede, sem avançar o número de salas de aulas que serão construídas. A VOA, através do seu correspondente, solicitou ao Gabinete do Planeamento do Governo Provincial mais informações sobre o número de escolas a serem construídas no âmbito do PIM, mas não obteve resposta. De igual modo, a VOA solicitou ao Gabinete Provincial para saber mais sobre as políticas que estão a ser implementadas para a redução do índice de crianças fora do sistema do ensino no próximo ano letivo, mas igualmente sem sucesso. Nós temos a reportagem detalhada, vamos passá-la no nosso programa da rádio, vai ser às 18 horas de Angola. No Afeganistão, militares alemães relataram esta segunda-feira que um tiroteio irrompeu do lado de fora do portão norte do aeroporto de Cabul com com atacantes desconhecidos, matando um oficial de segurança afegão e ferindo 3 outros. Forças alemãs e americanas estiveram envolvidas no combate. Milhares de afegãos e estrangeiros têm lutado o aeroporto durante dias na esperança de apanharem um voo depois de os combatentes talibãs terem capturado a 15 de agosto e com as forças lideradas terem capturado Cabul a 15 de agosto e com as forças lideradas pelos Estados Unidos a pretenderem completar a sua retirada até ao final deste mês. 20 pessoas morreram no caos do aeroporto, portanto, desde que estas tentativas de saída do país começaram, a maioria em tiroteios e em debandadas no calor e no pó, presas pelas paredes de betão, enquanto as forças norte-americanas e internacionais tentam evacuar os seus cidadãos e afegãos vulneráveis. Após o tiroteio desta segunda-feira no aeroporto, que resultou em uma morte, 2 oficiais da NATO no aeroporto disseram que a situação estava sob controle. Os talibãs destacaram combatentes para fora do aeroporto numa tentativa de impor algum tipo de ordem. E a vice-presidente americana Kamala Harris está em Singapura como parte de uma curta viagem ao sudeste da Ásia. Kamala Harris disse esta segunda-feira que a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão não deveria levantar preocupações entre outros aliados sobre o compromisso dos Estados Unidos com a região ou a sua segurança. A viagem parece uma continuação dos esforços do governo Biden para competir com a China pela influência numa região crucial, mas cautelosa, de 660 milhões de pessoas, dizem os especialistas. As nações do Sudeste Asiático há muito valorizam o papel dos Estados Unidos na sua segurança, de acordo com uma análise da organização de pesquisa do Foreign Policy Research Institute, divulgada em junho deste ano. Washington envia navios de guerra periodicamente, vende armas e ajuda a treinar tropas no Sudeste Asiático. O bloco de 10 membros do Sudeste Asiático, no entanto, opõe-se abertamente a qualquer poder externo, diz esta análise divulgada em junho. Entretanto, o enviado especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Sung Kim, disse esta segunda-feira que está pronto para se encontrar com os seus colegas norte-coreanos em qualquer lugar e a qualquer hora. Kim visitou Seul, enquanto 2 aliados procuram maneiras de trazer Pyongyang de volta às negociações sobre as suas armas nucleares. Antes de continuarmos com as notícias, e ainda vamos falar sobre a Ucrânia, sobre o Chad, sobre a Grécia e temos naturalmente o Trending. Antes disso, vamos ver quem é que se ligou a nós. Entretanto, temos o John Embaixador Kimbele a partir de Angola e temos também aqui, que já se juntou a nós entretanto, Timóteo Madeira, e ele diz que só passou para marcar presença porque o meu dever neste canal maravilhoso
informativo. Nós cá em Moçambique estamos virados para o julgamento das dívidas ocultas e ele diz esses ladrões que roubaram o nosso dinheiro. E Ivan Gerson fala-nos de Angola, está em Luanda, Francisco Balói está em Maputo, Rosário Alfredo está em Nicoadala, Zambésia, Moçambique, e ele diz que espera que se faça a justiça para os infratores. Ele fala, portanto, aqui do julgamento das dívidas ocultas. Temos ainda também Pedro Ndamba, que dá boa tarde, Edson da Mãezinha Tingo, a partir do Chimoio, em Moçambique, e João Zacarias Benjamin, boa tarde, Voa, assisto a partir da cidade da Beira, Moçambique. Só para mandar um forte abraço a toda a equipa da Voa e a todos os ouvintes da Voa Português. Muito obrigada ao João Zacarias por esse abraço que toda a equipa retribui a si e aos seus. Vamos então continuar. Vamos até a Ucrânia, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky iniciou esta segunda-feira uma cimeira internacional convocada pela Ucrânia para aumentar a pressão sobre a Rússia sobre a anexação da Crimeia. A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014, quando os separatistas pró-Rússia se separaram do leste do país. E aqui nos Estados Unidos, o mau tempo causou vítimas mortais este fim de semana. Pelo menos 22 pessoas morreram e equipas de resgate procuraram desesperadamente no domingo em meio a casas destruídas e escombros emaranhados por dezenas de pessoas que ainda estão desaparecidas depois que a chuva recorde causou inundações no estado do Tennessee. E em Atenas, os residentes de duas aldeias a oeste do país foram evacuados para esta segunda-feira, quando os bombeiros combateram um novo incêndio numa área que já foi devastada pelas chamas na semana passada. O incêndio, a cerca de 50 km da capital grega, está a ser alimentado por ventos fortes. Mais de 500 fogos florestais assolaram a Grécia desde o início de agosto, devastando grandes extensões da floresta e forçando a evacuação de milhares de pessoas. O maior, na ilha de Évia, perto de Atenas, ardeu durante dias antes de ser contido. A Grécia, a Turquia, a Tunísia e outros países da região mediterrânica registaram algumas das temperaturas mais elevadas das últimas décadas este verão. Um total de 85 bombeiros, 3 helicópteros e 8 hidroaviões foram enviados para conter o incêndio florestal a oeste de Atenas esta segunda-feira, de acordo com um oficial da Brigada de Bombeiros. E no Chad, o país anunciou a retirada de 600 soldados, metade do seu contingente, da Força Multinacional G5 Sahel, na região conturbada das três fronteiras do Mali, Níger e Burkina Faso, onde um recrudescimento da violência jihadista custou milhares de vidas. Trata-se de uma redistribuição estratégica para melhor se adaptar à organização dos terroristas, disse o porta-voz Abderrahman Koulamala, à AFP, acrescentando que o Chad continua empenhado no combate aos jihadistas. O contingente de 1.200 homens do Chad foi destacado para combater os jihadistas, parte de uma força para a qual os 5 países da região do Sahel, que também inclui a Mauritânia, têm contribuído desde 2017. A região das três fronteiras, juntamente com o Mali Central, são as áreas mais duramente atingidas pelos jihadistas, que já mataram milhares de pessoas, soldados e civis. A França, também fortemente envolvida no Sahel, anunciou recentemente que estava a reduzir a sua presença militar na região de cerca de 5.000 para entre 2.500 a 3.000 soldados. O Ministério da Defesa francês confirmou que a decisão, e eu cito, foi tomada em plena consulta, tanto com o G5 como com a coligação do Sahel, incluindo a França. Fim de citação. Antes de continuarmos, e vamos falar aqui do Ruanda, do caso de Paul Rusesabagina, antes de continuarmos, vamos ver quem é que se juntou a nós, entretanto, neste Washington Fora de Horas, de dia 23 de agosto. Temos Gastão Jata, ele fala-nos de Moscovo, na Rússia, e ele diz que adora a Voa Português.
Muito obrigada, Gastão, por essa simpatia. José Atende, a partir de Angola, e ele diz que a nossa democracia, portanto eu estou a citar José Atende, está de luto. Temos também a Gabi Gabito, fala-nos de Tete, ele é Gabriel Andrade, está em Mutarara, Tete, Moçambique. Temos Bex Emirante, José Fragoso João, a partir de Istambul, na Turquia. Temos também o tal Kissimisi, que dá boa tarde, e a Chieto Bengo TV comenta aqui sobre os 4 anos de João Lourenço como presidente de Angola. Eu não posso ler todo o comentário de Chieto Bengo TV porque só temos 5 minutos do programa, estamos quase a chegar ao fim e ainda tenho aqui algumas outras notícias e assuntos para abordar, pelo que eu não vou ler todo o comentário, mas vou aqui ler pelo menos uma parte que diz que o governo de João Lourenço fracassou completamente o aumento de postos de emprego, asfixiou o setor privado, roubou o poder de compra do cidadão, fez um fiasco no combate à corrupção, adiou as autarquias, não reformou o Estado, usurpou o poder legislativo e judicial. Diz Chieto Bengo TV. É um longo comentário, eu agradeço por partilhar aqui a sua visão, a sua perspectiva sobre como estão as coisas em Angola. Vamos então continuar com as notícias deste dia 23. No Ruanda, o advogado belga de Paul Rusesabagina, o herói do Hotel Ruanda, que se tornou crítico do governo, foi deportado do país. As autoridades alegam que o advogado violara a lei da imigração ao ter apenas um visto de turismo e se apresentar em tribunal para representar Rusesabagina. A deportação, no sábado, teve lugar um dia depois de ter sido adiado o veredito no julgamento de Rusesabagina, que o governo acusa de apoiar o terrorismo. Lorcan é o advogado de Rusesabagina na Bélgica e não o tinha defendido durante o julgamento de fevereiro-julho. Os procuradores pediram prisão perpétua para Rusesabagina, creditado com a salvação de centenas de vidas durante o genocídio de 1994 e cuja bravura inspirou o filme de Hollywood Hotel Ruanda. O governo do presidente Paul Kagame acusa-o de apoiar a Frente de Libertação Nacional, um grupo rebelde acusado de ataques no Ruanda em 2018 e 2019, que matou 9 pessoas. Rusesabagina, de 67 anos, negou qualquer envolvimento nos ataques, mas foi um dos fundadores do movimento ruandês para a mudança democrática, um grupo de oposição do qual a Frente de Libertação Nacional é vista como a ala armada. Em Kigali, na sexta-feira, Lorcan disse que Rusesabagina não tinha podido escolher o seu advogado durante um ano, dizendo que era um direito básico. Também denunciou que lhe foi negado o acesso a Rusesabagina, que se encontra detido até ao veredito, que tinha sido agendado para ser anunciado na sexta-feira. O tribunal, contudo, disse que daria o seu veredito contra Rusesabagina e os seus 20 co-arguídos no dia 20 de setembro, sem dar uma razão para o atraso. Estes foram os principais títulos desta segunda-feira, dia 23 de agosto. Iniciou o julgamento do caso Dívidas Ocultas em Moçambique. Nós estamos atentos, portanto, mantenha-se na conexão com a Voa Português em www.voaportugues.com. Temos atualizações sobre este julgamento. Temos também que hoje em Cabul morreu um oficial afegão num tiroteio no aeroporto de Cabul. Na Grécia continuam os incêndios. Temos também que na Ucrânia o presidente iniciou uma cimeira para aumentar a pressão sobre a Rússia, sobre a anexação da Crimeia. E a vice-presidente Kamala Harris faz a sua primeira visita ao Sudeste Asiático
como parte de um esforço do governo Biden para competir com a China pela influência nesta região crucial. Vamos então aos assuntos trending. O que é que está a dar? Ou então também os anúncios. Temos também alguns anúncios para fazer. Mas o que é que está a dar por aí no mundo da internet no que toca a notícias? Que assuntos é que estão a chamar a atenção? Vamos já dizer que no nosso site, www.voaportugues.com, o artigo mais lido até ao momento é exatamente sobre as dívidas ocultas. O juiz do caso considera improcedente o pedido para arrolar Filipe Nyusi e 35 cidadãos como testemunhas. Para ler mais sobre esse assunto, aqui tem o link que eu partilho agorinha. Também temos um anúncio a fazer. Na semana passada nós falamos com a doutora Nádia Camato sobre doenças dos pés. Esta semana nós vamos falar de outro tema. Está a nossa sociedade preparada para pessoas com necessidades especiais? Vamos ter uma reportagem focada neste assunto e vamos ter também, naturalmente, outras reportagens sobre temas de saúde atuais que nos preocupam, não só localmente, mas globalmente. Esta semana, portanto, o tema do Saúde em Foco é: está a nossa sociedade preparada para pessoas com necessidades especiais? Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466, ou inscreva-se também para o WhatsApp da VOA e diga que quer participar em direto. Nós ligamos para si. Envie o seu nome e número, nós vamos ligar para si para que possa colocar as suas questões. Também pode dar sugestões ou deixar comentários sobre o tema. A pergunta é: está a nossa sociedade preparada para pessoas com necessidades especiais? Portanto, eu vou deixar aqui e aproveito também para partilhar o link do programa da semana passada, caso não tenha tido a oportunidade de ver ou queira partilhar com alguém que não teve a oportunidade de assistir ao programa. E nós perguntamos nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram e no nosso Facebook, se as pessoas acreditavam que vai haver justiça neste caso das dívidas ocultas. Poderá ser esta uma oportunidade para se saber a verdade? Isto porque inicia hoje, como eu disse inicialmente, o julgamento do escândalo das dívidas ocultas, que envolve 2,2 bilhões de dólares. Entre os réus estão Armando Ndambi Gabuza e António Carlos do Rosário. Há quem acredite que nenhum réu vai ser absolvido, há quem defenda que é um julgamento apenas para entreter o público. Qual é a sua opinião? Vá responder às nossas redes sociais. Eu destaquei aqui algumas respostas. Clay Piloto Maria diz que a justiça moçambicana não inspira confiança ao povo moçambicano quando se trata de tubarões de elite da Frelimo. Gato Preto diz que a justiça será feita e muito bem. Quem quer que seja, está acima da lei e ponto final, diz Gato Preto. Fernando Fernandes diz que Moçambique e Angola são irmãos gêmeos. E ele diz aqui também, portanto, referindo-se a Angola, o teatro é o mesmo, mas o filho do pobre, quando rouba bolacha ou biscoito, apodrece na cadeia. Lilita Pereira diz que só quer ver a verdade porque isso tudo é novela. Pois bem, obrigada a todas as pessoas que participam nestes nossos fóruns. Continuem a participar, deixem os vossos comentários, partilhem com outras pessoas cujas opiniões também podem ser bastante interessantes e continuem sempre connosco com Voa Português. Estamos em www.voaportugues.com. Eu vou agradecer aqui a quem se juntou a nós entretanto: Edcídio António Souza, Nélcio Gomes Correia, Elton Martinho, que se juntaram a nós no finalzinho do nosso programa. Uma ótima continuação de bom dia, um início de semana fantástico, energias positivas e já sabem, Washington fora de horas
é de segunda a sexta-feira, nas manhãs de Washington DC. 9h30 aqui na capital americana. Marque no seu relógio segundo a sua localização geográfica. Até já em www.voaportugues.com.